Então, na noite de hoje, temos aqui o Fábio, que é trabalhador da nossa casa, e vai nos falar sobre o joio e o trigo, né? Fique à vontade. Caros amigos e amigas, um bom finalzinho de tarde para todos. É sinceramente uma grande alegria podermos estar aqui uma vez mais com esta oportunidade de compartilharmos algumas singelas reflexões sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Espiritismo. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz, eu estou com uma faringite, então, qualquer dificuldade, relevem, por caridade. Dito isso, antes de iniciarmos propriamente a reflexão sobre o trigo e o joio, é preciso relembrarmos de alguns dos fundamentos do Espiritismo. Entre eles, de que o Espírito é imortal e que passa um longo tempo num processo chamado reencarnação. Assim, com o Espiritismo nós aprendemos que, na verdade, berço e túmulo não são mais limites da vida ou de uma única vida. Com o Espiritismo, nós aprendemos que a vida, em verdade, ela transcende o berço e o túmulo, sendo apenas paragens, como se fossem pontos pedagógicos nesta longa estrada do Espírito imortal. Assim, com o Espiritismo, nós aprendemos que o Espírito passa um bom tempo aqui, quanto encarnado. E há um objetivo para isso. Há um objetivo para ele estar durante 60, 70, 80, quem sabe alguns 90, alguns poucos 100, num corpo de carne. Diz o Espírito São Luís em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um processo de aprendizado, desenvolvimento intelectual do espírito. E quando falamos intelectual, nos referimos aqui à inteligência. A inteligência que é também nutrida de sentimentos, nutrida das experiências, enfim, ele passa um tempo encarnado, aprende, faz muita coisa certa, mas também muita coisa errada. E aí então ele vai para o mundo espiritual e passa também um bom tempo lá, como espírito errante. Somos então errantes. Não estamos nem aqui e nem lá. Ficamos um tempo lá, ficamos um tempo aqui. O fato é que a nossa identidade espiritual, o nosso caráter, e quando nos referimos a caráter, excluímos aquela polidez social, nos referimos diretamente à nossa essência, não se dá unicamente pelo aprendizado do espírito enquanto encarnado. Lá no mundo espiritual ele também se vincula a certas atividades. Lá ele também faz parte de grupos de estudo. Lá ele também desempenha tarefas, todas elas com um propósito de desenvolvimento. Então vocês vejam que o Espiritismo nos esclarece que o processo de renovação está sempre intrínseco à lei. Estamos sempre diante de um processo de renovação. O fato é que nem sempre nos damos conta disso. Nem sempre olhamos para as experiências do cotidiano e enxergamos ali um convite, uma convocação da providência divina a uma quebra de paradigma. Isto é, inúmeras identidades do ontem sendo quebradas para reconstruir o ser, restaurar o destino. É por essa razão que Allan Kardec escreve o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Sede Perfeitos. O capítulo que resume na sua essência a religiosidade do Espiritismo. Porque ali ele vai tratar do homem de bem, ele vai tratar do caráter do verdadeiro espírita. O caráter, a identidade daquilo que podemos dizer como sendo de fato espírita.
Ali Allan Kardec coloca dois grupos distintos. O primeiro grupo de espíritas, que acreditam na reencarnação, que acreditam na possibilidade de se comunicar com os espíritos, portanto, na existência dos espíritos, na existência de Deus e de tudo que discorre da criação. Contudo, quando chega no processo de renovação, para por ali. É muito bonito no âmbito filosófico, mas não empreendem de maneira digna o processo de renovação. De um outro lado, aquilo que ele identifica como o caráter do verdadeiro espírita, o espírita cristão, aquele que, também compreendendo a existência dos espíritos, as relações e as consequências que delas dimanam, é reconhecido em sociedade por domar as más inclinações, por realizar um processo de renovação moral, de modo que o verdadeiro espírita não é aquele, sinto muito dizer, que conhece de cor todos os itens das 23 publicações de Allan Kardec. O verdadeiro espírita não é aquele que sabe dialogar intelectualmente. Não. O verdadeiro espírita é aquele que empreende em cada uma das circunstâncias da sua vida, seja estando encarnado ou desencarnado, o processo de renovação, de mudança, de reconstrução de si mesmo. É assim que nós encontramos, então, muitos espíritos que passam um longo tempo no mundo espiritual inferior, esperando o momento propício para compreender que as lágrimas que escorrem dos próprios olhos não foi causado por terceiros, e sim por ele mesmo. É um processo doloroso de aprendizado, convenhamos, mas necessário. Assim, este é o pano de fundo da nossa reflexão. Ela que dará todo o colorido para tratarmos da parábola do trigo e do joio. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, o homem, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos que haviam dormido, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: o homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Para refletirmos sobre essa parábola, eu convido a todos a deixarmos um pouco o ano de 2019. A esquecermos um pouco o nosso smartphone, o nosso iPhone ali no bolso, as redes sociais apitando, o nosso WhatsApp, mas também a deixarmos por um pouco de tempo as nossas preocupações do mundo, as nossas dificuldades ali fora,
a deixarmos os nossos problemas, que possivelmente nos levaram a nos trazer até a casa espírita hoje, a deixarmos a concepção que temos da realidade sociológica atual, em meio aos embates políticos sociais, enfim, a deixarmos um pouco aquilo que conhecemos de problema e de convívio social, a deixarmos as cadeiras aqui da casa de Jesus, segundo alguns amigos do movimento espírita catarinense, a casa de praia de Jesus, a levantarmos voo em direção à Palestina de 2000 anos atrás. A deixarmos, portanto, o pensamento ocidental, abstrato, onde conseguimos verbalizar a palavra saudade, a palavra amor, para entrarmos numa cultura concreta, expressa através de um contexto visual, tátil, a entrarmos, portanto, numa cultura oriental. Naquela época, a Palestina, que receberia Jesus, era então a cidade chamada País de Canaã, a terra que jorra leite e mel, amor e sabedoria em abundância. A terra então que receberia o Messias, o Espírito da mais alta grandeza que temos por notícia no planeta Terra, saído de uma esfera espiritual, a qual chamamos de Espírito puro, tendo por encargo ser um Cristo, que nada mais é do que um Espírito que recebe a outorga do próprio Criador, para moldar, através da poeira cósmica, um centro em um sistema planetário de aglomeração e de atração de poeira cósmica para dar origem ao planeta. Um Cristo que tem como maior trabalho educar. Poderíamos dizer então o maior de todos os educadores que temos por notícia. Sai das altas esferas e vem ter na Palestina. Uma região de um clima difícil, durante 6 meses um calor escaldante, um tanto pior do que este do verão, que passamos há pouco, mas também em meio à aridez do solo, um inverno difícil, chuvoso, uma região onde a instabilidade climática já nos deixaria também instáveis, uma região de difícil acesso, afinal de contas era um deserto pedregoso, formado de grotas naturais, de planícies, de planaltos, mas também por um vale chamado Vale do Jordão. Uma região onde as pessoas buscavam trafegar para realizar o comércio. Eis então uma região de encruzilhada comercial. Ali, em especial na região de Jericó, próxima a Jerusalém, o comércio era ativo. Ali vinham mercadorias de fora, ali então se entregavam mercadorias para os viajores, pessoas que vinham de outras localidades para comprar mercadorias. Portanto, uma região ativa e dinâmica, muito oposta àquela que temos muitas vezes no nosso pensamento de um marasmo, de um deserto, onde Jesus teria vindo e andado no deserto simplesmente. Não. As dificuldades sociais inerentes eram muito piores do que as de hoje. Hoje, as mulheres querem o seu lugar na sociedade. Para isso criam movimentos. À época, a mulher não era nem vista como um ser humano.
era a propriedade do homem, era contada junto com os bois, com os carneiros, com os camelos. As dificuldades eram intensas. Ali, a economia era baseada na pesca, nas rotas comerciais que se encruzilhavam, mas também e sobretudo na agricultura. Chega a ser até uma quebra de paradigma, como que um deserto pode ser fértil a ponto de produzir agricultura a contento, de sustentar uma nação. A região da Galileia, em torno do Tiberíades, era uma região profundamente produtiva. Ali, na época do inverno, as cheias permitiam com que o solo ficasse nutrido e permitisse então o plantio de diversas culturas. Desde as árvores de carvalho, de terebintos, para dar sombra, há também a plantação de videiras, de oliveiras, de tamareiras, as azeitonas, as diversas frutas para alimentar, mas em especial a produção de alimentos considerados sagrados, entre eles o trigo. É assim então que este espírito da mais alta hierarquia escolhe educar. O verdadeiro educador, ele não vem traduzir intelectualmente aquilo que ele sabe. Pelo contrário, ele aclimata aquilo que ele sabe para o sentimento. Porque o verdadeiro educador sabe que o intelecto muitas vezes é como uma espada que mais fere do que educa. O verdadeiro educador se faz uso daquilo que é conhecido para tocar o coração daqueles homens. E assim, ele inicia então um dia muito especial, já predito pelas Escrituras, como no Salmo 78. E ele falará por parábolas para contar as verdades desde o início. Ele inicia esse dia educativo de um modo muito singular. Ele se assenta numa barca na beira do Tiberíades. Uma multidão se reúne e a sua boca abre, falando sobre as verdades do reino. Demonstrando para o homem, desacreditado de si mesmo, que ele é a expressão do nosso futuro. Ele é a imagem daquilo que seremos adiante. O problema é que nós não temos olhos para isso. Quando nós olhamos alguém com uma atitude errada, já perdemos a crença no próprio ser humano. Como aconteceu alguns dias atrás, naquele assassinato em massa por 2 jovens em uma escola. Perdemos a crença no ser humano, mas diferente, Jesus nos vê frágeis. E pela fragilidade é necessária a educação. Ele inicia então aquele dia falando da parábola do semeador, também tratando do trigo. Depois ele explica a parábola e inicia a parábola do trigo e do joio. E vocês vejam que engraçado, muitas vezes ao tratar da parábola, chamamos ela primeiro de joio e de trigo. O fato é que o trigo foi semeado antes do joio. Aí já é um alerta para nós que será entendido mais no final. Ele começa contando do plantio do trigo, do plantio de uma semente que dará origem a um alimento considerado sagrado, o pão. Fala do plantio, fala de um crescimento e de um problema. Mas ele não conta para ninguém quem é o dono do terreno. Ele não conta quem é o semeador, aparentemente descuidado, que permitiu que alguém entrasse durante a noite e semeasse o joio. Ele não conta, ele simplesmente fala que houve um plantio e que apareceram, sob cuidado de terceiros, o joio.
Emmanuel revela para nós na obra Caminho, Verdade e Vida, salvo engano, no capítulo 117, de que quando Jesus trata da parábola do semeador e do trigo do joio, ele está dizendo que Deus, o Altíssimo, é o proprietário, é o dono, de que Ele é o sumo dispensador das dádivas, portanto das sementes. E uma questão de reflexão já nos chama a atenção em relação à semente. Pensa comigo. Nós enviamos um robô para Marte para averiguar a estrutura química do solo. Outro para o meteoro para averiguar a estrutura química que constitui o meteoro. Mas não há nenhuma indústria que produz semente do trigo. Significa que o dispensador das sementes, das potencialidades em forma de semente, é Deus. Não há ninguém capaz de distribuir, a não ser o próprio Criador. Mas Emmanuel continua dizendo que o semeador, em verdade, é o celeste pomicultor de árvores frutíferas, chamado Jesus Cristo. O espírito de maior inteligência, mais preparado, é aquele que semeou. De pronto já nos perguntamos, então o descuido não foi dele. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia onde queria chegar. Ele também sabia quais seriam os problemas. Se ele tutela a evolução de todo o planeta Terra, poderia ele não saber quais seriam os problemas? Sabia. Mas, sobretudo, ele é um educador de almas. E aí, então, Emmanuel revela que o solo, aonde as sementes são depositadas, este pequeno solo se chama coração humano. Então, em cada coração humano, há um depósito integral de dádivas espirituais. De que modo acontece isso? Ele diz: o reino de Deus é semelhante a... Ele inicia a parábola. O reino de Deus é semelhante a... significa dizer que ele estará falando do processo administrativo do Altíssimo, de como ocorrerá a educação para a restauração e regeneração das almas. Ele está dando um processo didático, pedagógico, metodológico de como acontece. De como acontece. E ele diz que essas dádivas, as sementes foram semeadas em todos os solos, sem distinção de solo nenhum. O problema é que depois de um tempo apareceu o tal do joio. O que é o joio? O joio é uma erva daninha que tem um nome muito curioso: cisânia. Eis o maior problema do espírita: cisânia. Brigas, conflitos. Não se deu conta ainda que ser espírita é renovar-se, não é ter a verdade. Em meio às palavras do plantio, Jesus está traduzindo para nós o maior problema da humanidade: o aparecimento das cisânias. O aparecimento da erva daninha, que será profundamente prejudicial ao processo de semeadura. Erva daninha. E assim, nós encontramos então pessoas que se identificam quanto caráter, quanto moral, ao trigo, e a outras, é claro, ao joio. É assim que nós encontramos pessoas que representam a bondade, a ternura, representam praticamente o amor na sua presença.
outras representam o que há de pior, o que há de mais degradante na área do sentimento. Há pessoas que se nos aproximam e sem nenhuma palavra faz-nos nos sentir bem. Outras nos dão náuseas. O que levou o benfeitor Emmanuel a escrever o prefácio da obra Vinha de Luz e dizer: a abelha se alimenta do mel, o abutre de despojos, mas o espírito na área do sentimento requer tipos especiais. Dizendo que nós nos alimentamos da carniça ao mel. Qual foi teu alimento hoje? Qual foi o teu prato de refeição hoje? A aparência espiritual não se dá porque você quer ser trigo. Não. Se dá pelo teu alimento e aquilo que você produz com o alimento. Se de um lado temos identidades que se assemelham ao joio e se assemelham ao trigo, de outro, numa análise um tanto perfunctória, mas um pouco mais profunda, não tão rasa, significa dizer que o coração humano é formado de joio e de trigo, todos, sem exceção. Porque não há nenhum espírito puro aqui. Se tivesse, certamente não estaria encarnado e assistindo uma palestra pública do Espiritismo. Assim, todos os corações são nutridos de joio e de trigo. A questão é, qual prepondera quando? De que forma e como? E aqui então começa a traçar o ápice da parábola. Porque eles chegam para o Senhor e dizem: Senhor, durante a noite, alguém entrou e semeou o joio. Quem foi? Para pensar. Quando você erra, não é a primeira pergunta que se faz? Quem foi que fez isso? Quem foi que colocou a casca de banana na minha frente? Nunca somos responsáveis. No primeiro momento, sempre delegamos para terceiros as responsabilidades das nossas desditas, dos nossos erros, dos nossos escorregões. É por essa razão que vir ao centro espírita não é ouvir liturgia, não é ouvir um culto religioso. É um convite a olhar para si mesmo. Quem foi que semeou? E o educador de almas responde: o homem inimigo. Que homem inimigo é esse? Ele não diz assim, foi fulano, foi ciclano, mas nós gostamos, né? Se não fosse a dona fulana, não teria acontecido. Ele não diz assim, olha, foi a mágoa que te fez isso. Foi o ciúme que te levou a isso. Foi a incompreensão que te derrubou. Não, ele não diz por quê. Porque ainda não podemos identificar todos os sentimentos que nos levam ao erro. Precisamos tratá-los aos poucos. Compreendemos o desamor porque somos impacientes, intolerantes, etc. Há sempre uma composição para entendermos algo. É sempre daquilo que se conhece para o que se desconhece. É sempre uma análise de si mesmo para fazer uma síntese de si mesmo. Mas aí, eles mostram quem de fato somos. Eles dizem assim: mas depois que o Senhor sair, quer que arranquemos o joio? Sempre esperamos a ausência de Jesus para arrancar o joio. Porque nós gostamos assim de um trabalho meio violento, sabe?
Nós gostamos assim de um trabalho meio duro. Nós gostamos de um trabalho do sim, sim, não, não, onde a responsabilidade dá lugar à intolerância. Aonde nós defendemos palavras, letras, textos e esquecemos do coração. Jesus já havia dito: eu sou a luz do mundo. Evangelho de João. Se a luz sai, fica a sombra. Uma vez ele tendo saído, eles vão colher o joio na sombra. Meu amigo, você consegue tirar a mágoa estando magoado? Você consegue se conhecer um ser ciumento numa crise de ciúme? Você conhece-se como um verdadeiro espírita? Em que momento? Quando você suporta todo o contexto naquele momento e dá um passo na educação de si mesmo. Então não é um trabalho de arrancar, não é um trabalho violento. Isso é tão curioso que Allan Kardec escreve o capítulo 17, Sede Perfeitos, falando exatamente do caráter do verdadeiro espírita, se utilizando como base o 3º capítulo do Livro dos Médiuns. É curioso, Livro dos Médiuns. Lá, Kardec separa um conjunto chamado conjunto espírita. Ele separa os materialistas, os ateístas, e chama um conjunto de espírita. E aí ele cria vários subconjuntos. Ele chama o verdadeiro espírita de espírita cristão. Mas tem o espírita experimentador. É aquele que experimenta. Sabe da existência dos espíritos, faz prece, faz evangelho. Não termina nunca de fazer evangelho, mas não aproveita nada. Fica sempre tentando seguir a intuição, não reflete. Fica experimentando as relações com o mundo espiritual. Há o espírito imperfeito. É aquele que sabe diante de si que precisa fazer renovação, tem consciência disso, mas não faz. Mas há um espírita chamado espírito exaltado, que eu acredito que seja mais ou menos esse tipo de espírito que gosta de arrancar o joio. É aquele que conhece tudo de espiritismo. Tudo. Não erra nada. Mas tem uma espada de Jedi na mão, como Simão Pedro no horto. No primeiro momento, ele fere a orelha de alguém. Gosta assim de um trabalho de separatividade, de divisão, de impor a sua verdade sobre qualquer outra. É aquele que olha para a palestra pública e diz assim: foi muito fraco. É aquele que vai para o passe, sai do passe e diz assim: que passe fraco, não ajudou em nada. É aquele que não aproveita o conteúdo do cotidiano. É aquele que possivelmente agora já mandou um WhatsApp para o amigo dizendo: que palestra é essa? Nesse sentido. Há um espírito exaltado. Esse que gosta de arrancar o joio em meio à escuridão. O problema é que nós também somos espíritas exaltados. Quando nós nos percebemos ciumentos, quando nós nos percebemos intolerantes, nós queremos logo arrancar de dentro do peito. E aí criamos uma série de consequências imprevisíveis. Passamos por problemas de comportamento que não precisaríamos. É aquele que vai direto no peito assim e tenta arrancar. Sem a presença da luz. Porque na presença da luz é mais fácil você enxergar. Quando você ilumina os teus sentimentos, você se dá conta de como você precisa tratar de cada um deles. Eu não sou muito de contar caso pessoal, mas eu vou contar um.
Porque Ele é bom. Para mostrar que todos nós temos joio. E para ver como o joio vem à tona. Um bom tempo atrás, passei quase um ano em cima de um determinado trabalho, numa determinada atividade. Noites sem dormir, dias preocupados. Finalizei o trabalho, a atividade, disse assim: a probabilidade de dar algo errado é tão irrisória que eu não vou nem considerar. Uma semana depois, adivinha? Deu errado. E aí o espírita cristão foi fazer a prece. Ele gosta de mostrar humildade, né? Aí ele diz assim: Senhor, eu sei do teu pensamento algo insondável com o Pai. Começa agradando, né? Aí eu disse assim: Senhor, você está de brincadeira comigo? Não pode ser? Percebe? O senhor não errou de casa, não? E aí, depois de alguns momentos, eu fui tomado de um sentimento de consolo. Não precisa explicar, não precisa dizer. Quando esse sentimento te toma conta, ele te mostra: filho, é um processo educativo. Ter razão não educa ninguém. O cemitério está cheio de lápides de gente que tinha razão em tudo. De gente que foi lá e fundou 10 casas espíritas, mas que está precisando de ajuda no mundo espiritual. Então ele começa a chamar a atenção para o ápice da parábola aqui. Porque ele diz: não arranque o joio, espere até a colheita. E ainda usa uma palavra: os ceifeiros farão a colheita. Significa dizer: não será você. Haverá alguém mais capaz que irá averiguar todo o conteúdo para realizar a ceifa, a retirada de joio e molhos. Chegando no ápice da parábola, a questão é: será que o joio não vai ficar retirando nutriente do solo? Será que a tua mágoa não vai ficar retirando nutriente da tua paciência? O teu ciúme não vai começar a retirar nutriente do amor que você está sentindo para a pessoa? O trabalho de Jesus é mais embaixo. E aí a gente pede ajuda para Emmanuel. Diz ele: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Quantas pessoas nós podemos dizer na experiência da nossa vida: olha, no primeiro momento eu pensei que você era meio assim, sabe? Eu pensei que você era antipático, meio nojentinha. Paciência. Precisa de paciência para análise do outro, de si mesmo. A psicologia nos ensina: vemos no outro o que de fato somos, o que desejamos angariar e que não conquistamos. Importa considerar que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do divino semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então é uma batalha entre trigo e joio. Vitória final do bem. Na hora de recolher vai ter mais
espigas de trigo do que de joio. E aí nós nos recordamos da história de Judas, por Humberto de Campos. Quando Judas se aproxima de Jesus para entregar Jesus com o beijo, o que Jesus diz para ele: amigo, aqui vieste. No momento derradeiro, ele dá a última oportunidade a Judas, e chama de amigo. Aqui vieste. É a última oportunidade de Judas mudar toda a sua história e a história de todo o Evangelho. Então a análise do divino semeador vai até o último momento. Até o último, ele esgota todas as possibilidades. Todas. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Tarefas espantosas. Vou narrar uma bem rápido. Você está treinando a paciência. Está treinando a paciência, está conquistando. Passa uma relação, passa outra, passa uma experiência, e você ali. De repente vem uma que você diz assim: não vai ter como. Tem limite. Tarefas espantosas. São experiências como essas, que vêm num montante um pouco mais pesado, para que os trabalhadores, como diz Emmanuel, falanges heróicas, os sentimentos heróicos de tolerância, de fraternidade, de autoconhecimento, sejam heróis e tomem a rédea daquele momento. Tome a rédea diretora das tuas escolhas, das tuas decisões, das tuas percepções. De perceber sim que o outro errou, mas ensina a indulgência, o perdão. Tarefas espantosas. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo é a bênção do Senhor. Agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Transubstanciação. Se alguém aqui teve uma reencarnação de alquimista, já abriu os olhos. Eu vou transformar chumbo em ouro. Transubstanciar. Elementos é fácil de entender. Mas a transubstanciação de Jesus é transformar um sentimento em outro. Bem-aventurados aqueles que sofrem tentação. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado por quê? Porque são essas tentações, as experiências, essas tarefas espantosas que irão transubstanciar os sentimentos. Tenho certeza que você já entendeu do que eu estou dizendo. Já se olhou e disse assim: puxa, há 10 anos atrás eu era profundamente intolerante. Hoje, graças a Deus, eu sou espírita. Quem sabe, há 20 anos atrás, eu não conseguiria manter a relação com a minha esposa como eu estou mantendo hoje. Dadas as dificuldades. Transubstanciação. Mudança. Porque é mais rico aos olhos de Jesus o joio que virou trigo do que aquele que já era trigo antes. Brilha mais aos olhos do educador aquele que se dedica. É como o lavrador de árvores frutíferas mesmo. Aquela que dá mais fruto, ele tem um zelo, um cuidado todo especial. E é assim que ele age conosco.
Ele sabe das nossas dificuldades, não de hoje, mas de todas as encarnações, todas. Obra Emmanuel, psicografada por Chico, pelo Espírito Emmanuel. O Espírito da hierarquia de Jesus sabe de todas as encarnações, de todos aqueles a quem ele tutela. Porque é o único que sabe sondar os caminhos mais favoráveis a cada coração. É por essa razão que o semeador, no caso Jesus, não aponta o erro. Ele diz: foi o homem inimigo. Cabe a você, cabe a mim, me olhar no espelho e me perguntar: quem eu sou? O que eu vim fazer na casa espírita hoje? Quais são os conteúdos, os materiais didáticos ao meu espírito imortal eu quero levar daqui? Será que uma simples cura para o meu corpo? É nobre desejar isso. Mas será que basta? Lázaro foi ressuscitado naquela aparente morte, mas morreu. Depois ele foi para o mundo espiritual. Então apenas uma cura exterior não basta, é preciso algo mais. É preciso algo mais. Quantas mentes e corações se perdendo no caminho, só enxergando o joio, só observando a sombra, desde que eu comecei a palestra, 45 minutos atrás. Multipliquem por 40 segundos, façam a conta, quantos suicídios já aconteceu no mundo? Quanto suicídio você já fez dentro do próprio peito? Quanto sentimento você foi lá e arrancou como suicida? Jogando ele de cima do abismo para se esborrachar. O problema é que você tem que levantar ele depois. O Cristo não pede trabalho violento. A lei é uma: quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, Simão. Mas não é apenas para o Simão, é para todos. Para todas as ações. Quando você sair daqui hoje, como você vai conversar com a sua esposa em casa? Você vai dizer assim para ela: eu sei, você é um espírito imortal, você está errando porque você errou lá, você caiu de novo. Quando a gente lê a placa, silêncio, por favor, do corpo e da alma. E da mente? Como conhecer o joio e o trigo em minha balbúrdia? Como conhecer o processo de transubstanciação, quando temos o nosso objetivo apenas naquilo que concebemos por algo valoroso, como a horizontalidade da vida de encarnado? Temos que pensar nisso. Temos que trazer esse material e trabalhar. A parábola é tão contundente porque ele diz: na época predita, os ceifeiros irão tirar, irão jogar tudo em molhos para queimar. O que significa isso? Chegará um momento que fará uma análise com uma balança, e ele dirá: é preciso que algo estrondoso aconteça na vida daquele espírito. Jogue tudo no fogo para queimar. Vou traduzir no cotidiano, traduzindo assim naquilo que a gente conhece: desgraça pouca é bobagem. É quando você termina um problema, vem o segundo, você não terminou o segundo, vem o terceiro, se não começou o terceiro, vem o quarto, se não respirou do quarto, vem o quinto, o sexto, o sétimo. Muito cuidado se você está numa fase dessa da tua existência. Problemas todos passamos. Quando vem em quantidades, é um processo de transubstanciação incisivo da lei divina. É preciso que algo mude, que algo altere.
para que a percepção da vida não fique apenas naquilo que você já conhece, de 1000, 2000, 3000 anos. Para finalizar já o caminho da nossa reflexão, eu havia dito que o clima, o território da Palestina, era condizente ao processo educativo. No inverno aconteciam, como disse, 3 grandes chuvas. A chuva é obviamente feita de água. Água é símbolo de lei divina. Por isso, transformar água em vinho, Moisés feriu a rocha e saiu água abundante. Jesus pediu água e ganhou água viva da mulher samaritana. É símbolo de lei jorrando. 2 grandes chuvas já aconteceram: Moisés e Jesus. A terceira grande chuva necessária para o amadurecimento da planta, para entregar o fruto, já nos foi dado de notícia e estamos passando por ela: o Consolador prometido. Significa dizer que estamos muito próximos a uma ceifa generosa. Generosa. Muita responsabilidade nos é chamada a cada ação e atitude do cotidiano. Mas não apenas a ação, ao pensamento. Não apenas ao pensamento, ao sentimento. Ao autoconhecimento. A olhar para si, reconhecer que precisa mudar, mas que é um educando nas mãos de Jesus. Se a nossa vida não está valendo a pena aos nossos olhos agora, doemos ela para aquele que está ao nosso lado, por um espaço de tempo. Já vale a pena mesmo? Dê ela a ele, que às vezes sofre muito mais do que você. E aí aprenderá o verdadeiro valor da vida, que é o ter vida. Eu vos darei vida e vida em abundância. Eu encerro com a frase de Emmanuel. Ele intitula essa reflexão dele de burilamento. Pelas próprias tendências saberás por que sofres. Um bom retorno a 2019, um bom retorno à sua rede social, um bom retorno a ser espírita, cristão. Que Jesus te abençoe, hoje e sempre.